isso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime deles só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. E em meio a todo esse embate, o dólar nas alturas, Júlia Zanata deu a solução e cara a cara com o Arthur Lira disse: com a alta do dólar, ainda dá tempo de pautar o impeachment do Lula. A gente trabalha até na semana que vem, se for para pautar o impeachment do Lula. Seria maravilhoso, presidente. A minoria orienta sim a retirada de pauta e fora Lula! Segundo o senador Cleitinho, as militantes esquerdistas da Rede Globo estão passando de todos os limites e detona. A Rede Globo, a emissora Rede Globo, a emissora que é uma das maiores do mundo, passando essa vergonha todo dia em rede nacional com esses jornalistas militantes como a Daniela Lima. Presta atenção nessa fala dela aqui, o tanto que a Globo já não esconde mais a parcialidade com esse governo do Lula. Só passando pano o tempo inteiro. Olha o nível disso aqui, presta atenção. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos. Né? Presta atenção, né? O que está acontecendo no Brasil? A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva. Né? A taxa real de juros do Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de se você arrecadar impostos é baixa. Então não há nada que vai controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo, não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Bom, falando sobre dólar, você viu, olha, você viu a revolta dela de não aceitar que o país está em crise, está com inflação? Uma jornalista deveria ser, né, imparcial, está totalmente parcial a favor do governo. Cadê a independência? Aí sabe por que eles querem tanto regulamentar as redes sociais? Porque a gente vem cá e escancara para vocês. Inclusive não é só ela não, olha isso aqui. Presta atenção nessa aqui também. Essa aqui é a maior de todas, que é a rainha do passapano. Olha isso aqui, ó. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros. Um choque de juros 1%, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, não tem buscar explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro. Quero mostrar para ela isso aqui, ó. Mira Leitão, marca ela aí, gente. Olha isso aqui. Nem picanha, nem carne, nem frango, nem cervejinha, nem ovos e nem café. Inflação dispara em todo o Brasil e isola a promessa de Lula. Vocês não vão falar não, Mira Leitão? A inflação você não vai mostrar. Pode desligar, pode desligar. Deixa eu dar esse recado aqui para Mira Leitão, para Daniela Lima. Isso aqui vocês não mostram, não? Tem que esfregar na cara de vocês. Você sabe por que eles querem tanto regulamentar as redes sociais e deixar só a imprensa divulgar? Por causa disso aqui, porque vai passar pano. Aqui não, aqui a gente mostra a realidade para vocês. Por isso que eu peço para vocês compartilhar esse vídeo. Quem ainda não me acompanha no meu canal no YouTube, vai seguir no meu canal no YouTube aqui, compartilha o vídeo, que eu vou fazer vídeo todo dia aqui para mostrar o desgoverno que é o Lula hoje, viu? Vamos para cima, tamo junto. Não é só o senador Cleitinho, não. Segundo jornalistas conceituados da revista Oeste, a situação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT é impeachment e já está se falando nisso dentro do Congresso brasileiro. Que, abre aspas, a sociedade, por sua vez, precisa abandonar a inércia e cobrar ações que revertam esse quadro catastrófico, fecha aspas. E numa entrevista ao Jornal da Oeste, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o impeachment de Lula já começa a ser discutido no Congresso. O impeachment do presidente Lula é um cenário viável nesse momento ou, na avaliação do senhor, ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo, né, um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou
pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula afundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. E aí, Piotr, como é que você vê essa possibilidade aí de discussão de impeachment, que tem uma questão técnico-jurídica, mas claro que sabemos que é uma questão política? Paula, é um julgamento político e que sim, o Congresso pune de forma política o gestor irresponsável. E o que nós temos hoje, sim, é uma gestão completamente irresponsável. O título aí do artigo do publisher da revista Forbes era exatamente o título do meu artigo que sai publicado amanhã na revista Oeste, que depois que eu vi eu alterei por uma questão óbvia. Estou chamando de negacionismo do Lula. O Lula é negacionista, porque é óbvio, ele nega os fatos, ele vive numa realidade paralela. E nem o pouco, e é muito pouco, que parece que a equipe econômica dele, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem devemos chamar de a maior autoridade econômica do país, que anunciou férias em meio à crise, nem esse pouco parece que ele ouve. Fato é que a questão do impeachment, sim, no ambiente político normal do Brasil, isso já estaria em andamento. Mas a gente precisa levar em conta um aspecto, e eu vou me antecipar aqui, abordo isso na minha coluna, é que a gente não consegue replicar os modelos de enfrentamento de crise que nós já passamos por várias, desde os anos 80, para pegar um período mais curto da nossa história, replicar aquele modelo agora, porque agora nós temos um ingrediente, digamos, um participante a mais no debate político que ele não deveria estar lá. É o Supremo Tribunal Federal. Quando o publisher da revista Forbes faz menção e ele pergunta cadê as entidades, cadê as autoridades para se manifestar, eu diria que elas estão silentes porque há hoje um clima de medo no país. Há um clima de medo porque o Supremo vai lá e pune, vai lá e põe no inquérito sigiloso e o advogado não tem acesso. A gente noticiou isso ao longo de tanto tempo aqui e isso ainda é real, os inquéritos ainda são sigilosos. Ou seja, lá atrás, a política é maleável e isso é uma característica positiva da política, ela é capaz de resolver esses problemas só a política. Em ambientes democráticos, esse tipo de problema, crises, só são resolvidas pela política representativa. E aí eu estou me referindo especificamente ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, recentemente, a gente noticiou, foi capa de revista aqui, do Silvio, inclusive, na Oeste, está sendo hoje perseguido pelo Supremo e pela Polícia Federal, com decisões de vamos caçar a liberdade de manifestação dentro do Congresso Nacional de um parlamentar. Isso talvez explique o porquê que esta reação, que deveria existir, eu não sou contrário à tese, não, muito pelo contrário, estamos aqui fazendo isso diariamente, que deveria existir dessas instituições, já falei aqui, cadê a Fiesp? Cadê todas essas federações industriais? Cadê todas as associações? Cadê a FEComércio e tudo mais? Essa gente não vai se manifestar de forma dura em relação a todos os abusos à Constituição, porque foi exatamente esse aprisionamento, essa intimidação que criou esse medo hoje de reagir a uma coisa que nós lá atrás já passamos e fomos capazes de resolver pela política, sem o Supremo existir tal como ele existe hoje. Hoje é este o problema e a gente vai precisar superar este problema especificamente, porque a política por si só ela é capaz de resolver também esta crise, por mais inusitada e dura que ela pareça ser, porque de fato ela é. Tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita
nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin e seja com o presidente da República. O Piotr quer dizer que essa semana surge uma tese que o governo encampou, base governista, com alguns jornalistas, de que haveria um ataque especulativo com a publicação de fake news nas redes sociais e que, por conta disso, o dólar teria subido, batido lá os 6,30. A Advocacia Geral da União diz que pede para a Polícia Federal investigar quem teria publicado essas fake news. Hoje, o indicado de Lula, Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, que vai assumir agora no início de janeiro, vem a público para desmentir essa tese, essa ideia de um ataque especulativo teria aí. Desmentir que tem usado frases dele. Exatamente. Olha, 2 pontos rapidamente. É o único que entende de economia de todos esses que você citou. A Advocacia Geral da União não sabe, esses jornalistas que falaram também não conhecem nada. O único que conhece o mercado disse assim, isso não é especulação. E não é especulação por quê? 17 meses de déficit primário nas contas do governo. Mais de 1 tri adicionado à dívida nominal passou de 9 trilhões, a dívida nominal do governo. O Lula diz toda hora que não gosta de fazer, não quer fazer ajuste fiscal. O plano de corte de gastos é ruim, insuficiente. O mercado reagiu a fatos. Você só especula quando você não sabe a verdade. Então você acredita que é isso, outro acredita que é aquilo, tanto que especula-se de lados opostos. Neste caso não é especulação, são todas informações públicas e notórias, conhecidas. Tanto que o dólar há um ano estava em R$ 4,80, era a cotação em dezembro do ano passado. Hoje, depois da intervenção do Banco Central, ainda ficou muito acima de 6. Hoje foram 8 bilhões de dólares colocados no mercado. 8 em 2 intervenções do Banco Central para tentar segurar a cotação do dólar, ainda assim, acima dos 6. Sabe aquela coisa de que a situação do dólar é que ele está assim na UTI, mas está estável. Estável, mas na UTI. Então, quer dizer, não melhorou. Eu tenho uma situação muito grave ainda. Ou seja, de novo, para insistir no ponto principal, o único que entende de mercado e de economia é o presidente do banco, o futuro presidente do Banco Central. Todos os outros citados não entendem nada e falaram um monte de bobagem. Ponto. Vamos acabar com essa conversa, porque o Brasil está com um problema mais sério para resolver. Principalmente os jornalistas. É uma brincadeira, é uma piada. Eles falam isso aí. O Lula não vive dizendo que precisa de outra moeda. Tá? Ele não provoca o aumento a sua queda do real, o que eles chamam de aumento da alta do dólar. Tal. É o seguinte, o Lula fala que no mundo não pode depender do dólar, que é preciso criar outra moeda, que o BRICS você precisa ter, não acontece nada. Aí inventam uma história, atribuem uma declaração ao Galípolo, quer dizer, nossa moeda está realmente, segundo os analistas econômicos da Globo, está numa pior, hein? Porque se até isso faz o real cair, olha, vamos pensar num plano real 2, feito por gente séria aí, para se livrar da Globo News. Cada vez que vê uma declaração da Globo News, eu tenho vontade de comprar dólar. Só mentem. Existe, está tudo bem, então não está tudo bem. É uma referência para mim, a Globo News. Não, está tudo bom no Brasil. Eu falei, começa a me preocupar. A situação econômica é estável, eu já quero comprar dólar. É uma referência. Então, eu também tenho alguma gratidão por eles, além do menosprezo, Todo mundo que tem mais de 5 neurônios sente por eles. Vamos aguardar a nota oficial do PT, assinada pela Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, que foi escolhido líder, também pode se pronunciar, os jornalistas da Globo News também. Olha, Galípolo é de extrema direita, é perigoso, porque a declaração dele desmente o que o PT e a sua assessoria na televisão faz. É uma assessoria, sim, paga. Tem dinheiro da Secom, muitos milhões, para que eles façam o que fazem. É o que eu imagino, porque por convicção seria impossível. Então, vamos imaginar que eles seguem o que o chefe Paulo Pimenta determina. Mas quando o seu chefe é o Paulo Pimenta, dá no que dá. É público, adiante de uma câmera, dizer que um meme que circulou, que uma brincadeira ou que qualquer coisa parecida com isso nas redes sociais é responsável pelo dólar estar nas alturas, maior recorde. O descontrole total da economia é por causa de um meme. Então, é praticamente olhar para a câmera e achar que do outro lado tem otários, tem trouxa do outro lado.
Ora, não é preciso ser um gênio, ter bola de cristal, ser profeta, para saber onde isso vai parar. O sujeito vai consumir todas as bebidas do bar e ainda vai dar um jeito de arrumar mais, né? Então o Brasil está nessa situação hoje. É um governo perdulário, irresponsável, que não vai estancar a sangria fiscal com um estoque de 9 trilhões de reais de dívida pública já. Tudo isso é uma fotografia assustadora com um filme ainda mais aterrorizante. E o mercado antecipa tudo isso, é o que chamam de especulação, né? Então, o mercado está apenas gritando, os investidores do mundo todo estão apenas dizendo: esse governo vai levar o país, uma vez mais, vale lembrar, à bancarrota. A disparada do dólar motivou uma crítica da revista Forbes Brasil. Publicado na quarta-feira, o artigo intitulado "O Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula" aponta que a economia brasileira atravessa um período de deterioração acelerada e preocupante, com impactos diretos na vida de milhões de cidadãos. O texto é assinado pelo publisher e CEO da Forbes Brasil, Antônio Camarote. Ele critica o silêncio de órgãos e entidades que deveriam se manifestar por medidas eficientes para o atual cenário econômico do país. Abre aspas. Onde estão as associações empresariais, os sindicatos e a sociedade organizada? Camarote também questiona por que o Congresso e o Executivo continuam agindo de forma reativa, ao invés de adotar medidas estruturais e corajosas. Fecha aspas. Como solução, o CEO da Forbes diz que o governo Lula assumiu o controle da situação com um plano econômico robusto, transparente e eficaz e diz que... E a gente vai para um rápido intervalo comercial. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui para vocês, de tudo que disse os jornalistas conceituados da Revista Oeste, sobre a Rede Globo, sobre o que está acontecendo de fato no nosso Brasil e o que disse o nosso senador Flávio Bolsonaro? Vocês viram, né? Já estão articulando o impeachment de Lula, já não tem mais jeito. Foi o que ele falou, já tem pedaladas fiscais, crimes gravíssimos que estão sendo comprovados. E ainda foi o que disse Júlia Zanata, se preciso for, eles ficam agora no Congresso sem ter férias, sem ter recesso, só para pautar o impeachment de Lula. Bom, não seria uma mal, né? E vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Agora, gente, vocês não vão acreditar nessa notícia que eu vou dar para vocês. De Gleisi Hoffmann. Olhem isso. Acabou a lua de mel? Gleisi critica o Globo por culpar Lula pela alta do dólar. Deputada afirmou que a inflação está sob controle e caiu no governo petista. Que controle, né, gente? Nesta quinta-feira, a deputada federal Gleisi Hoffmann usou suas redes sociais para criticar o jornal O Globo, após um editorial em que o veículo atribui a situação fiscal do país, a alta do dólar, ao presidente Lula. Em sua publicação, a parlamentar também disparou críticas contra o Banco Central. No editorial, o Globo voltou a dizer que não há justificativa para o ataque contínuo do PT à política monetária do BC e disse que os brasileiros são agora alvo dessas fantasiosas na economia, vindas de uma gestão que simplesmente se recusa a assumir a responsabilidade pela incerteza que semeou nos mercados ao recusar promover um ajuste fiscal na medida necessária, fecham aspas. E foi o que disse Cleitinho, né, gente? Enquanto isso, nem picanha, nem cervejinha, nem café. Quem dirá abóbora? E eu acho que nem abóbora, né, gente? Porque vocês já viram, né, o que disse o ministro de Lula. Temos que comer chicória. O que será que mais eles vão mandar o povo comer? Deve ser capim, né? Porque eles devem estar achando que o povo é burro, que não tá enxergando que tudo isso é porque Lula é um desgovernado. Ele não sabe governar um país. Que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo react!